Olá, sou Karine, sou professora do Instituto Monte Aurélio, estou com a matéria para vocês aí iniciando em parasitologia. Vou passar algumas instruções, contar um pouquinho do que é, como tudo isso começou, quais são as metodologias de trabalho, os principais parasitas que são de características médicas e que podem ali contribuir e somar para os nossos estudos. Então, estou colocando aí meu e-mail para dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, é karine.com.br, tá bom? E para começar, a gente precisa entender o que é parasitologia, o que é isso, qual é o significado dessa palavra. O significado vem de uma ciência que estuda os parasitos, os hospedeiros e a relação que tem entre eles, entre o parasita e entre o hospedeiro, seja ele definitivo, seja ele intermediário, independente se ele é o ser humano, se ele é um hospedeiro, um animal, um inseto, enfim. Essa relação é descrita como parasitologia. Bom, os parasitas eles são divididos em protozoários, eumintos e artrópodes. Os protozoários eles são seres unicelulares, e os eumintos, como os artrópodes, têm características pluricelulares, sendo que os artrópodes incluem-se ali os insetos e os ácaros, né? Eles são um pouquinho diferentes de eumintos e protozoários, mas não deixa de ser parasita e está incluso nesse grupo. Bom, então são seres unicelulares. Seres unicelulares são seres vivos que têm somente uma célula, como no caso das bactérias, fungos, protozoários, são divididos em dois grupos, que são os grupos das células procariontes e, no caso das células eucariontes. As células procariontes são seres unicelulares, sem sistemas de endomembrana, nem organelas, não tem carioteca, envolvendo material genético. E já os eucariontes, eles possuem uma verdadeira membrana nuclear, que chama-se carioteca. Vou colocar para vocês aqui uma noção do que são seres procariontes, células procariontes, e células eucariontes. As células procariontes aqui é a característica de não ter o núcleo formado, então esse material genético ele é misturado ao citoplasma. A gente não tem a presença, então, da membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca. No caso já da célula eucarionte, a gente tem a presença de carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo, separando ali o núcleo do citoplasma. O citoplasma ele é repleto de material genético, assim como ribossomos, mitocôndrias, vacúolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então, essa é a diferença básica entre as principais células. Bom, já os seres pluricelulares são seres que têm mais de uma célula. No caso de animais, plantas, os artrópodes, os eumintos, há seres vivos em que praticamente não há diferenciação entre células, como as esponjas, é uma única célula, tem mais de uma célula, mas são células semelhantes, e já outros com estrutura muito mais complexa, como nós, seres humanos, que têm vários tipos de células, como células do fígado, células do estômago, células dos rins e assim sucessivamente, tendo cada uma com sua função específica. Bom, a partir daí, sabendo-se que são seres unicelulares e seres pluricelulares, os parasitas eles trabalham e se desenvolvem através dos seus hospedeiros, que podem ser tanto definitivos como também intermediários. Os hospedeiros definitivos, eles podem ser também os seres humanos, podem ser também os insetos, podem ser os animais e também os intermediários podem estar inclusos os seres humanos, como alguns animais como vaca, suínos, também como alguns insetos e caramujos. No caso, a diferença de definitivo e intermediário que a gente pode correlacionar aqui é a questão de que existe um hospedeiro no qual ele vai iniciar o ciclo e finalizar numa só vez, que são os hospedeiros definitivos, e os hospedeiros intermediários são hospedeiros que precisam passar para desenvolver algum parasito para poder ficar infectante e desenvolver isso em um outro hospedeiro. Então a gente tem dois tipos de hospedeiro, definitivo e intermediário. Bom,
Então, para vocês entenderem um pouquinho da nossa aula e da continuidade, conseguir desenvolver bastante a nossa matéria, vocês precisam saber de algumas palavras, como eu digo, algumas traduções, né? Que a gente utiliza alguns termos durante a nossa aula e a gente precisa saber o significado desses termos. E é bom vocês guardarem. Então, eu peço que preste atenção, que caso tenha dúvida na hora de eu estar falando, que vocês consigam voltar na aula e verificar esse quadro e assim sucessivamente, para vocês não continuarem na dúvida, ok? Então, a relação entre parasita e hospedeiro, elas podem ser simbiontes, que no caso acontece quando eu tenho animais que vivem em estreita associação uns com os outros, vivendo juntos num processo chamado simbiose. Ou seja, eu dou uma parte interessante, importante minha para um parasito, esse parasito precisa disso para sobreviver e ele me doa algo também importante que eu preciso disso para sobreviver. Essa troca mútua também chamada simbiose. No caso do mutualismo, um dos hospedeiros se beneficia enquanto o outro simplesmente existe. Ou seja, um vai existir apenas para a sobrevida do outro. Então, ele não vai ter função, ele não vai ter desenvolvimento, a não ser servir a um para si próprio desenvolver. No caso do comensalismo, quando dois organismos vivem simplesmente juntos, sem que nenhum dos dois perca ou ganhe. Eles simplesmente vivem juntos. Eles somam, eles não perdem e nem ganham. Eles estão ali simplesmente na existência. Não precisa de nada, nem de um nem de outro para sobreviver. No caso de uma forese, um dos organismos tem a função de carregar o outro organismo de um lugar para o outro, ou seja, você funciona ali como uma fonte de transporte. Eu preciso daquilo ali para poder me locomover para um outro local, ou um outro organismo, ou outra função. Parasitismo. Um dos dois organismos tira sua subsistência do outro organismo, causando prejuízo. Então, o que acontece aqui? Eu, além de tirar a função de uma célula, de uma ação celular, eu ainda prejudico o organismo em benefício próprio. Então, essa é a forma do parasitismo. Bom, no caso do parasitismo, o conceito é a associação entre seres vivos, onde existe unilateralidade de benefícios, sendo um dos associados prejudicados através dessa associação. Desse modo, o parasita é o agressor e o hospedeiro é o que alberga o parasito. Então, a gente precisa ter sempre um equilíbrio para que as coisas funcionem. Se a gente não tiver esse equilíbrio, o parasitismo, no caso do parasito, que é o agressor, tiver em grande quantidade, isso perde o equilíbrio. Ou também no caso do seu sistema imunológico, no caso do hospedeiro, tiver com pouca resposta imunológica, você também perde o equilíbrio. E aí vem as infecções e as alterações que podem causar e prejudicar a saúde do ser humano. Bom, então, como eu disse para vocês, essa relação ela tem que ser harmônica. Caso isso não aconteça, caso esse equilíbrio se perca, então a gente passa a ter, então, aí uma doença, passa aí a ter algum desenvolvimento, às vezes sem sintoma, assintomático, mas desenvolvendo ali, causando prejuízo de alguma forma ao organismo. Bom, doença clínica e morte. No decorrer desse desequilíbrio em relação ao parasita e o hospedeiro, essa relação, então pode também ter então, a intensidade da doença aumentando, pode ter aí a presença de doença. No caso, pode ser o número, como eu disse, o número de formas infectantes presentes, ou seja, a quantidade de parasita existente ali que pode causar a doença clínica, ou seja, os sintomas e levar o paciente à morte. No caso também da virulência da cepa. O que é isso, Karine? Virulência da cepa. Significa dizer que aquele parasito é muito mais reativo do que um outro tipo. Então, às vezes, tem vários modelinhos de parasito. Um daqueles parasitos ele tem uma reação maior, ele consegue alcançar o organismo mais rápido, ele consegue acelerar o processo de resposta inflamatória, ele consegue burlar o nosso sistema imunológico, então ele faz com que a virulência dele seja mais alta. Depende também da idade, do estado nutricional do hospedeiro, se o paciente ainda é criança, às vezes ainda não desenvolveu ainda a questão da resposta imunológica completa, ou é idoso e ainda tem dificuldade
já tem aí dificuldades na hora dessa resposta. Adaptação parasita-hospedeiro, que é essa questão. Quando existe uma adaptação parasita-hospedeiro e ela perde isso, quando você se perde essa adaptação, você aquilo ali parou de ser comum para você, então também pode causar doença clínica e pode também levar, no caso, à morte. Bom, existem alguns impactos da parasitose na população humana e a gente pode explicar isso através também de condições socioeconômicas, educacionais. Através disso, a gente tem aí a proliferação de doenças. Então, existem vários lugares, como algumas favelas, algumas cidades que ainda não estão estruturadas em relação a saneamento básico. Isso acaba afetando tanto o desenvolvimento de um ser humano, assim também como a possível doença, levar a possível causa de doença, né? Então, a proliferação de doença. E aí eu trouxe alguns termos para vocês. Existem algumas formas de contaminação que podem levar a doença clínica e também à morte. No caso, quando a doença é primária do homem, que pode ser transmitida aos animais, a gente tem um termo para isso, que chama-se zoonotropronose. No caso, quando a doença infecta animal para animal, não infecta seres humanos, então o nome disso se chama-se enzooses. No caso de doença primária em animais e que transfere para os seres humanos, a gente chama de antropozoonoses. E quando a doença é simplesmente de seres humanos para seres humanos, no caso de homem para homem, do homem para o homem, então a gente chama de antroponoses. Bom, existe então a perpetuação das doenças parasitárias. Como que isso vai aumentando, como que isso vai crescendo e isso vai desenvolvendo na população? Aí, como eu disse antes para vocês, e como a gente pode eliminar isso? A gente precisa então ter um saneamento básico adequado para o local, precisa ter uma educação sanitária, a começar pelas crianças, também para a população jovem, população idosa, que às vezes já começou sim a ter dificuldades em locomoção, ter dificuldade em ir ao banheiro, e aí acaba tendo alguns problemas também na questão sanitária. E aí a gente precisa ter ajuda então da vigilância sanitária e epidemiológica, ela que dá esse auxílio, ela que leva as informações, ela que consegue verificar se aquele local está adequado para ter um convívio social, para a população estar convivendo ali corretamente. Bom, então o nosso curso de parasito, ele requer a gente saber algumas informações importantes, como essa introdução que eu dei para vocês. E a partir daí eu consigo trabalhar com as seguintes informações. Eu preciso saber quem são os agentes que causam as parasitoses, no caso dos agentes etiológicos, quem são os principais hospedeiros, se ele é um hospedeiro definitivo, se ele é um hospedeiro intermediário, quem são eles, como que isso acontece, como essa infecção acontece e qual é essa relação entre eles. Por que que tem alguns parasitos que têm facilidade de infectar o ser humano diretamente? Por que que tem alguns que precisam ter um hospedeiro intermediário? E por que que isso acontece? Então, a partir daí a gente consegue começar a trabalhar e ver o que significa o nosso curso daqui para frente, nossas aulas. Bom, para isso eu preciso saber que existem ciclos biológicos de cada parasito. Então, nos parasitos, eles conseguem infectar o ser humano, conseguem infectar o homem através de um ciclo simples, que a gente chama de monoxeno, e através de um ciclo composto, chamado-se de heteroxeno, que a gente utiliza em um hospedeiro intermediário. No caso do ciclo simples, monoxeno, a gente tem um hospedeiro definitivo, então vai ter o parasito, ele vai infectar, no caso humano, e ele vai conseguir desenvolver a doença e se proliferar e se desenvolver dentro do corpo humano, sem necessidade de outra coisa. Já no ciclo composto, que é o ciclo heteroxeno, a gente precisa de um hospedeiro intermediário para desenvolver de alguma forma esse parasita e ele conseguir atingir, no caso, o homem. Né? Então aí tem dois tipos de ciclo biológico que a gente vai continuar trabalhando e é importante que vocês tenham em mente essa diferença,
dos dois, para poder conseguir entender um pouquinho do que a gente for falando conforme for entrando nos assuntos mais específicos. Então, quais são os mecanismos de transmissão desses parasitas? Os principais mecanismos de transmissão é através da boca. No caso de alimentos, água, alimentos contaminados, no caso de levar a mão à boca, nesse primeiro contato. A pele, então a gente tem aí a penetração ativa, a gente consegue, os parasitas conseguem penetrar a pele, tanto diretamente em contato com a nossa pele, através do solo, como também através de uma penetração passiva. Ele precisa de um besouro para conseguir alcançar a nossa circulação sanguínea. Né? Então ele está ali dentro do besouro e consegue, através do besouro e da picada do besouro, atingir a circulação. No caso do contato direto, a gente tem aí também a questão de parasitas que ficam soltos no ar, parasitas que ficam soltos em superfícies, e a gente tem contato direto com ele e absorve esses parasitas e adquire contaminação. Bom, então a gente precisa entender alguns termos ainda, continuar para somar, para a gente dar continuidade à nossa aula. E a gente precisa saber o que é fonte de infecção. Que palavra é essa, professora? Então, para eu saber o que é fonte de infecção, eu preciso saber. É a pessoa, é um animal, é um objeto que alberga, ou seja, que guarda, que segura, que tem com ele o agente etiológico e o passa para um indivíduo sadio. Então, essa é uma fonte de infecção. Forma de transmissão. Eu falo forma de transmissão significa que é a forma infectante que passa de um indivíduo para o outro. Ou seja, a larva, o cisto, o ovo, ela é uma forma de transmissão. Forma infectante é a fase no qual o parasito ele consegue infectar um hospedeiro. No caso de vias de transmissão, são vias pelas quais o agente etiológico passa da fonte de infecção para o indivíduo sadio, através de água, alimentos, perdigotos, insetos. Vias de penetração. Essas vias de penetração são vias pelas quais o agente etiológico, no caso os parasitas, penetram em um novo paciente, no caso através de pele, boca, narina, órgãos genitais e assim sucessivamente. Bom, vetor. O que é um vetor? Quando eu digo essa palavra, eu quero dizer que pode ser uma artrópode, um molusco ou um outro veículo que transmite o parasito entre hospedeiros, biológico ou mecânico. Vetor biológico. O vetor biológico é quando o agente etiológico se multiplica ou se desenvolve dentro do vetor. Ou seja, eu preciso desse vetor para que o parasito se transforme lá dentro na sua forma mais infectante para o humano e contamine o hospedeiro definitivo, que seria, no caso, o ser humano. Já o vetor mecânico, não. O agente etiológico não se multiplica e não se desenvolve no vetor. Ele simplesmente utiliza do vetor como se fosse um transporte para conseguir alcançar o hospedeiro definitivo. O agente etiológico, ou agente infeccioso, é o organismo que provoca ou causa a doença, né? O hospedeiro definitivo é o que alberga o parasito na fase sexualmente madura, ou seja, na fase infectante. E já o hospedeiro intermediário, ele alberga o parasito em fases lavares, em fase no qual ele não é considerado potencialmente infectante. Hospedeiro paratênico é quando o parasito não sofre desenvolvimento. Parasito facultativo. Pode parasitar ou não. Vai depender da forma com qual aquele hospedeiro está servindo ou não para ele naquele momento. Parasito obrigatório. Ele é incapaz de viver fora do hospedeiro, ou seja, ele precisa ter um hospedeiro para haver vida. Sem o hospedeiro, ele não sobrevive. Parasito heteroxeno, no caso que eu disse para vocês, é quando possui tanto um hospedeiro definitivo quanto um hospedeiro intermediário. Coloquei aí HD como hospedeiro definitivo e o HI como hospedeiro intermediário. O parasito monoxeno, como eu disse para vocês, quando tem apenas o hospedeiro definitivo. E quando a gente fala assim, na palavra infestação, eu quero dizer que significa alojamento, desenvolvimento e reprodução
de artrópodes na superfície de um corpo. Ok? Infecção. Penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente dentro do hospedeiro. Parasitemia. Reflete a carga parasitária no sangue, na circulação. Período pré-patente. Desde a infecção até o aparecimento das primeiras formas detectáveis. Ou seja, é quando o parasito entrou em contato com o seu hospedeiro, está tendo ali inicia os sintomas, porém ainda não consegue visualizar através do diagnóstico as formas que são diagnosticáveis. Eles não chegou na sua forma de diagnóstico. Patogenia. Então, mecanismo pelos quais os agentes provocam lesões. Como que aquele agente etiológico consegue causar algum dano no hospedeiro definitivo. Então, isso aí significa patogenia. Quais são esses mecanismos, né? Profilaxia é um conjunto de medidas que visa a proteção, a prevenção, a erradicação ou controle da doença. A gente tem um controle, que é um conjunto de medidas profiláticas para evitar mesmo que exista contaminação. Epidemiologia é a compreensão do processo saúde e doença. É saber qual é a doença que pode ser causada e qual é o agente etiológico que pode causar essa doença. Epidemia é a incidência em curto período de tempo de grandes casos de uma doença. Endemia, doenças que se manifestam somente em uma determinada região. Pandemia é a epidemia que atinge grandes proporções, que é o caso do qual a gente está vivendo hoje, né, no país e no mundo. Morbidade, número de doentes em relação à população. E mortalidade determina o número total de óbitos. Prevalência, número total de casos de uma doença na população. Incidência, quando existe uma frequência de uma doença num período de tempo. Bom, esses são alguns termos que eu queria que vocês relessem, para poder vocês terem noção do que cada um significa, para que serve cada um desses termos e vocês conseguirem ter mais sucesso no desenvolvimento da nossa aula, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são os métodos de identificação de parasita. Quais são as técnicas que realizamos nos laboratórios que identificam os parasitas. Então, essa é uma parte bem interessante e importante para que vocês aprendam, para que vocês desenvolvam. Eu vou falar das principais técnicas hoje realizadas nos laboratórios. Não são técnicas difíceis, são técnicas completamente fáceis, são técnicas manuais, que exige um passo a passo, uma dedicação repleta de todos vocês. Então, não é só simplesmente fazer a leitura no microscópio e saber qual é o parasito e para que ele serve, qual a doença que ele causa. A gente precisa de saber qual é a metodologia adequada para cada parasito. Então, tem parasitos que têm metodologias específicas para que a gente consiga fazer a visualização deles através da microscopia óptica. Tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho do que é mais interessante pra gente. Então, a gente pode ter de material biológico hoje, tanto o material que seria as fezes, quanto também, no caso, o sangue periférico. Alguns dos parasitas, eles não estão presentes nas fezes, eles estão presentes na circulação sanguínea. Como vocês sabem, às vezes podem estar presentes dentro de hemácia, podem estar presentes também simplesmente na circulação periférica solta ou em alguns tecidos ou órgãos, né? Então, nesse caso, a gente consegue visualizar através do sangue. Na sua grande maioria, e o que a gente vai ter ser mais específico hoje, vai ser através do material biológico das fezes. Bom, existem algumas técnicas, uma dessas técnicas são técnicas de concentração. Essa técnica de concentração, ela faz com que a gente preserve a morfologia do material, e no caso do parasita, diminui os detritos, ou seja, diminui as sujeiras, as impurezas, e fazem com que a gente consiga visualizar o parasita de forma adequada, sem nenhuma dúvida, sem que ocorra qualquer outro
prejuízo para a amostra. E também a gente usa técnicas de concentração para concentrar o número de óvulos e cistos e a gente conseguir visualizar isso através da microscopia atômica. Concordam comigo que a gente vai chegar com material biológico de fezes no laboratório e esse material ele vai ser utilizado em uma pequena quantidade. Então a gente precisa fazer assim, algumas técnicas para fazer com que esses ovos ou cistos consigam ficar visíveis para a gente através da microscopia óptica, desculpa. Bom, então a gente tem aí algumas técnicas de concentração que seriam as principais e mais conhecidas hoje, como a de flutuação e a de sedimentação. Por que eu coloquei essas setinhas? Então, sedimentação é quando você faz através de alguma centrifugação, através de um tempo de repouso, e ele se sedimenta no fundo, através do peso, através da densidade. Então ele vai ficar lá no fundo do material, ele vai ficar mais aqui. Quando é uma técnica de flutuação, de concentração por flutuação, então esse material, esse parasito, ele tende a ficar na membrana superficial. E aí a gente consegue pegá-lo e visualizar também através da microscopia. Bom, as principais técnicas de flutuação, ele é baseado na diferença de densidade entre os ovos e cistos, pesquisados com material fecal. Utilizam soluções com alta densidade, no caso a gente utiliza mais o cloreto de sódio, de sacarose e de sulfato de zinco, são os mais utilizados, depende da técnica e do parasito no qual vocês estão em pesquisa. Remove seletivamente ovos e cisto, fazendo com que os detritos fecais sejam descartados. A gente consegue ali remover das fezes e conseguir visualizar muito melhor, liberando ali, removendo os detritos fecais que não atrapalham na hora da visualização. Devido à alta densidade dos reagentes utilizados, existem aí uma dificuldade. Então, quando esse material biológico fica exposto a um grande período de tempo, né, na hora da realização, na hora da técnica, ao sulfato de zinco, pode haver uma certa deformação de ovos e cistos. Então, esses reagentes que são utilizados, essas soluções que são utilizadas para facilitar e desenvolver a técnica, quando mal utilizado, quando utilizado em quantidade inadequada ou por um prazo muito longo exposto, então a gente pode ter um prejuízo. Aí, no caso que poderia ajudar, passa a atrapalhar. E a gente tem aí deformação de ovos e cistos. E o que acontece? Existe a dificuldade na hora da microscopia de identificar aquele material biológico, né? Aquele parasita, aquele no caso, que está no material das fezes. Então, uma das técnicas que é mais conhecida e mais utilizada hoje, né, é a técnica de Willis. Então, eu coloquei um passo a passo para facilitar a visualização. E eu acho interessante, já que vocês estão tendo a possibilidade de ter essas aulas online, como a gente não está tendo algumas aulas práticas, que, no caso, nesse momento, eu gosto de dar referências. Então, essa é uma referência no qual eu coloquei um passo a passo montado, mas vocês podem também, através de alguns vídeos, que expliquem um passo a passo através mesmo de sendo realizado mesmo, naquele momento. Então, eu acho interessante, além dessa aula, vocês irem através, tem aí também uma outra plataforma que é o YouTube, bem conhecida, vocês conseguem colocar a técnica de Willis, para poder vocês verificarem um passo a passo mesmo, a pessoa fazendo mesmo no momento real. E isso ajuda bastante na hora de vocês entenderem como essa técnica é feita. Que às vezes pode ficar aqui ainda algumas dúvidas e a gente não conseguir sanar durante a aula, tá? Então vamos lá. No caso da técnica de Willis, a amostra vai ser depositada no frasco, né? No caso, o frasquinho, a gente pode utilizar o próprio frasco que vem mesmo as fezes. A gente, então, vai homogeneizar com solução de NaCl, vou colocar um pouquinho de cloreto de sódio ali dentro do material das fezes. Depois disso, a gente vai homogeneizar esse material. Com essa homogeneização, a gente vai pegar uma lamínula em contato com a camada superior do líquido. Então, a gente vai pegar uma lamínula e molhar nesse líquido e colocar na lâmina, né? Através disso, a gente consegue visualizar no microscópio essa lâmina. É uma técnica bem simples, bem prática, não precisa de muito material, a gente precisa de uma lamínula e uma lâmina para poder fazer um passo a passo, fazer
análise desse material, e também no caso do microscópio, né? Então, essa é uma técnica bem simples, não precisa de muita, como é que eu posso dizer? Não é tão cara, não causa tantos prejuízos também. E a gente consegue ter um resultado final muito bom. Outra técnica bastante utilizada é a técnica de Fauci, uma técnica que ela usa também recipiente próprio. A gente consegue utilizar o próprio recipiente do material de fezes, né? Que é aquele recipiente que vem material próprio ou que vem do laboratório, que eles entregam pra gente, da tampinha vermelha, mais conhecido. Então a gente tem um passo a passo que eu coloquei como procedimento aqui, e eu coloquei uma sequência para vocês entenderem como que é feito isso. Então eu vou ler um pouquinho para vocês e a gente vai discutindo conforme a apresentação no slide. Então a gente vai dissolver 5 gramas de fezes, que vem nesse potinho vermelho, em 10 ml de água filtrada. Então a gente ou filtrada ou destilada, a gente pode utilizar tanto uma quanto a outra. A gente vai diluir cerca de 5 gramas de fezes, ou com a espátulazinha você consegue pegar um pouquinho. Adiciona-se ali 10 ml, faz uma diluição, dissolve, e depois a gente filtra em uma gaze que fica dobrada em 4, dentro de um cálice, né? Então a gente vai colocar na tampa do cálice esse gaze dobradinho e vai filtrar essa fezes que foi dissolvida com a água. A partir disso, a gente vai depositar o material em um tubo cônico de centrífuga, que a gente chama mais conhecido esse modelinho, e aí vai centrifugar a 1500 RPM por 2 minutos. Essa centrifugação ela pode ser feita por até 3 vezes, até com que o centrifugado, que a gente chama, na hora que você faz a mistura e vai ficar um sobrenadante, esse sobrenadante fique claro, como se eu estivesse lá fazendo uma lavagem mesmo do meu material fecal. Repetir o passo de 2 a 3 vezes, adicionar 10 ml de sulfato de zinco, no caso é utilizado na técnica de Fauci, homogeneizar e centrifugar também a 1500 RPM por 1 minuto. Recolher com a alça de platina a película superficial. Então, nesse momento, após a centrifugação, o material vai ficar separado, o sedimento, o sulfato de zinco, que é o reagente que a gente utiliza, a solução que a gente utiliza, e vai formar uma película superficial. Essa película a gente vai tirar com uma espátula uma alça de platina, desculpa, e vai colocar direto na lâmina. Quando a gente coloca na lâmina, coloca uma lamínula em cima e coloca para fazer a leitura já diretamente. Então aqui eu coloquei algumas observações que eu achei importante e interessante, que alguns ovos de trepanoides cestoides pode estar presente na superfície dessa membrana, mas também, para ficar uma leitura completa, a gente precisa também fazer a leitura desse sedimento, para fazer com que os ovos os ovos ou cistos que não ficaram presentes na película superficial pode estar presentes também ali no sedimento. E aí a nossa leitura fica completa. Então essa técnica, ela pode ter então aí as duas visualizações de cistos e ovos, tanto na película formadora superficial, quanto também no sedimento. O que a gente pede para fazer uma leitura, uma avaliação desse material, tanto da película quanto do sedimento, num prazo de 20 minutos. Porque como ele está em contato com esse sulfato de zinco, esse material, ele pode degradar, como eu disse para vocês, as membranas de alguns parasitas, e ele pode atrapalhar a nossa leitura e diferenciação. Bom, então existe também, além das técnicas que a gente estava falando de flutuação, existem as técnicas de sedimentação. Qual é o objetivo dessa técnica? Então, o principal objetivo é concentrar ovos e cistos, além de separá-lo de óleos, gorduras e a maioria de detritos. Mas também possui uma grande desvantagem, que é ter a maior quantidade de detritos quanto comparada com a técnica de flutuação. Então, a questão das técnicas de sedimentação atrapalha um pouco, porque a gente consegue separar de alguns detritos mais pesados, mais leves, no caso, porém, mesmo assim, a gente ainda vai ter algumas sujeiras, alguns detritos que ficam presentes exatamente por conta da questão do peso, né, da densidade dele. Então, a gente acaba atrapalhando um pouquinho em relação à técnica de flutuação. É uma técnica ruim? Não, não é uma técnica ruim, mas a mais adequada a gente utiliza a flutuação.
que seria uma das melhores. Só que hoje em dia, nos laboratórios, as técnicas de sedimentação costumam ser bem utilizadas também, tá bom, gente? Bom, uma das técnicas utilizadas de sedimentação, eu acho que quem trabalha em laboratório aí hoje, ou que tem algum conhecimento, ou já estagiou, consegue saber que na maioria dos laboratórios a gente utiliza o método de Hoffman-Ponty-Chaney. Então esse método é um método mais conhecido, mais antigo, né, que veio aí tendo algumas melhoras e acabou ajudando muito mais hoje na hora de fazer a análise do material. Então a gente vai ter aí, utilizar um frasco contendo uma amostra fecal, que pode ser o próprio material, potinho mesmo que você entrega no laboratório. Então você vai pegar 2 a 4 gramas de fezes, colocar em um frasco e desmanchar em água com um bastão de vidro ou madeira. O mais indicado hoje são os de bastões de vidro. Então você vai pegar um pouquinho do material biológico, no caso das fezes, vai diluir, desmanchar ali com água mesmo, água deionizada ou água filtrada, coar a emulsão através de um gás ou de uma tela para dentro de um cálice cônico. Então a gente utiliza como telinha o próprio gás. A gente faz uma tela com o próprio gás, abre o gás, coloca na tampa do tubo cônico, no caso do cálice cônico, desculpa, e faz o filtrado. Completar o volume do cálice, juntando mais água e misturando bem o conteúdo. Deixar sedimentar por 1 hora ou mais. Derramar o líquido sobrenadante e substituir por água limpa, ressuspendendo o sedimento, repetindo essa operação até que o sobrenadante fique claro. Então vamos lá, Karine, você leu, eu não entendi nada. Então peguei a amostra biológica de fezes, peguei 2 a 4 gramas, um pouquinho mais que isso, coloquei para diluir, dissolver em água mesmo. Dissolvi na água, vou passar ele para ser filtrado ali no meu gaze. Passei, completei com água até a tampa. Depois que eu fiz isso, eu deixo ali por 1 hora ou mais. Depois eu venho, descarto o sobrenadante, coloco mais um pouquinho de água, misturo, né? Desfaço ali o sedimento novamente, espero sedimentar novamente por 1 hora, até com que o meu sobrenadante fique claro. Quando isso acontece, com uma pipeta Pasteur, retirar uma pequena amostra do sedimento do vértice do cálice, ou seja, nesse Vzinho a gente chama-se do vértice do cálice, né? Retira do vértice do cálice e colocar sobre uma lâmina. Cobrir com uma lamina e examinar ao microscópio. Bom, então a gente vai pegar aí, no caso, uma pipeta Pasteur, afundá-la até o vértice do cálice e pegar ali algumas gotinhas. A gente coloca de 1 a 2 gotinhas, não tem problema. A gente pega uma pequena quantidade, tá? Sempre colocando na lâmina lamínula e levando o microscópio para análise. Bom, outra técnica, continuando também de sedimentação, só que essa a gente utiliza, além da sedimentação, a centrifugação. E utiliza também uma solução chamada formalina éter. Essa técnica se chama centrífugo sedimentação pela formalina éter. Existe um passo a passo que eu coloquei também aqui para vocês, que eu acho interessante e eu queria que vocês entendessem. Karine, eu preciso decorar o passo a passo de cada técnica, de cada metodologia? Bom, eu preciso que vocês entendam como que funciona isso. Como que eu começo, no que eu diluo, para que serve essa diluição, para que serve essa sedimentação. Então é interessante que vocês saibam, sim, um passo a passo. Precisa decorar completamente? Não, mas que você tenha uma noção do que vocês estão fazendo, eu acho interessante e importante. Bom, então no caso dessa outra técnica de sedimentação, a gente vai dissolver as fezes também em 10 ml de água, ou também pode ser utilizada a solução salina 0,85% para então filtrar uma gás umedecida. Observe que a maioria deles utiliza esse início, a técnica semelhantíssima, né? Então eu pego, depois que eu faço isso, eu vou transferir para um tubo cônico que pode ser centrifugado, né? E centrifugar o material por 2 minutos a 1500 RPM lá na centrífuga. A partir disso, eu descarto o sobrenadante, repito o processo até que fique límpido. Aqui a diferença um pouquinho ali
do Hoffman é porque lá a gente utiliza o método manual, a gente espera a sedimentação espontânea. Nesse caso aqui não, a gente agiliza essa sedimentação através da centrifugação. Bom, outra coisa que também muda um pouquinho é que nesse momento, após a última lavagem, ressuspende o sedimento com 1 a 2 ml de formalina 10%. Então, na hora de ressuspender o sedimento, no outro do Hoffman, a gente só pega o sedimento e coloca na lâmina e coloca para ler a fresco. Já aqui não. Aqui a gente vai ressuspender sim o sedimento depois que centrifuga. Vou centrifugar meu material, descartar o sobrenadante e vai ficar só o que lá no fundinho? O sedimento. Quando esse sedimento está presente, a gente homogeniza ele, bate para poder soltá-lo e aí coloca de 1 a 2 ml de formalina nesse sedimento. Depois, deixar a suspensão em repouso por 5 minutinhos e só então adicionar o éter ou acetato de etila, que são os dois que podem ser utilizados. Agitar e centrifugar por 2 minutos a 1500 RPM. Por fim, recolher o sedimento, colar na lâmina e analisar o microscópio. Então eu coloquei aqui da mesma forma como que fica, né, a questão da separação da formalina e do éter. Então o material dos restos fecais vão subir, a formalina vai separar ali o sedimento, que é importante para a gente ler, dos restos fecais, que acaba atrapalhando na hora da nossa leitura, né, o sedimento. Então aqui vai ficar repleto apenas com os parasitos. Ou, no caso, também alguns restinhos de fezes que podem ficar assim de material, mas nada que possa atrapalhar, nenhum material que possa ser mais grosseiro, que possa atrapalhar a leitura do material biológico. Bom, um método bastante utilizado para a identificação de algumas larvas e diferenciação delas é o método de Baiman-Moraes. Esse método, ele utiliza, é um processo, né? A gente utiliza ali um procedimento que fundamenta-se no termo de hidrotropismo positivo das larvas nematóides em água aquecida. Karine, como assim? Água aquecida? Eu vou esquentar a água para fazer essa técnica? Sim, eu preciso que essa água seja aquecida a uma temperatura ali de 40 graus Celsius a 42. Pode ser mais que isso? Não. Pode ser menos que isso? Não, porque aí a minha técnica não vai funcionar corretamente. Então, para eu aquecer, para eu trabalhar com essa técnica, eu preciso da utilização de um termômetro. Concordam comigo? Bom, então a gente vai aquecer ali essa água, 40 a 42, e mantê-la aquecida, né, por esse prazo de 90 minutos, que tendem a sedimentar. Então, esse processo ele faz com que o material biológico, as fezes, em contato com essa água aquecida, eles se sedimentem. E aí a gente consegue verificar algumas larvas de Strongyloides stercoralis ou também dos ancilostomídeos. Eu coloquei aqui um modelinho, no caso da água sendo aquecida aqui, né, a gente colocou somente a presença do cálice com água morna na figura A, e aqui já o aparelho montado. Então a gente vai colocar como se fosse um gaze, como se fosse não, no caso a gente utiliza bastante o gases mesmo, e coloca as fezes dentro, né? Essas fezes é coberta até sobre o gás em contato com a água morna. E a partir disso a gente deixa ele agir, deixa ele em contato, em interação por 90 minutos. Bom, então a gente vai colocar, no caso, 10 gramas de fezes, é um exemplo mais básico, mas você pode colocar com a espátulazinha mesmo do material que vem do coletor, sobre uma gaze dobrada em 4, fazendo uma trouxinha. Colocar o material sobre um funil contendo um tubo de borracha conectado à sua extremidade e fechado por uma pinça de mó. Colocar água pré-aquecida a 45 graus, de modo a emergir as fezes. Então a gente vai deixar ali em repouso num prazo ali de 1 hora a 90 minutos, que é um prazo melhor, mais esperado. Então a gente pode deixar até 90 minutos, para isso não ultrapassar e não acabar atrapalhando também a análise, né? Então a gente consegue ter a diferenciação das principais larvas, que são as mais chatinhas e difíceis de ser diferenciadas dentro do laboratório. Bom, Karine, agora você está falando da técnica e depois você já está me mostrando uma imagem do parasita e já quer que eu identifique ele, seja isso? Não, gente, eu estou explicando para vocês que essa técnica é específica para as larvas. Então, quais são as larvas que a gente mais busca através dessa técnica? As larvas de Strongyloides e de Ancylostomose. Só que o problema as duas larvas são completamente, são semelhantíssimas, elas têm bastante similaridade.
Algumas das diferenças, e pequenas, são descritas através ali da boca deles, que tem esse Vzinho um pouquinho mais aberto. Aqui eu coloquei as rabiditoides, mas elas são pouco encontradas, né, na hora da análise do material. Então, vocês não precisam se preocupar. Mas no caso das estrongiloides, dos ancilostomídeos, sim, vocês precisam se preocupar. Nesse caso, vocês podem observar que a característica é bem semelhante. Elas são todas bem parecidas mesmo. A diferença deles aqui, isso é muito difícil de ser visto a microscópio. Então, o que a gente vai ficar mais atenta mesmo é a questão da boca, né, dos ancilostomídeos e do estrongiloides, que vai conseguir ali trazer pra gente alguma diferenciação, tá bom? Bom, outro método que a gente utiliza bastante na parasitologia é o método de Graham. Para que ele serve? Por que eu utilizo ele? Por que eu não utilizo já os outros que você disse, Karine, que é bastante interessante e já ajuda eu a verificar a presença de ovos e cistos e tudo mais? Bom, o método de Graham, ele veio para um parasito que a gente tem dificuldades em identificá-lo nas fezes. Então, é um parasito no qual a gente não consegue saber quando ele vai estar presente nas fezes. Quando que essa larva libera esses ovos nas fezes. Então, a gente utiliza uma metodologia com a técnica de colocar uma fita adesiva transparente sobre o fundo de um tubo de ensaio, ou também a gente pode colocar no fundo de uma lamínula, uma lâmina que a gente utiliza de laboratório mesmo, não tão pontiaguda para poder não ter prejuízo ao paciente. Abrir a prega anal e encostar a face adesiva várias vezes na região perianal. Principalmente acomete esse parasito em crianças. Então, a criança ela se autocontamina o tempo inteiro, pois coça o bumbum, coloca a mão na boca e assim vai. Então, como que eu vou saber que eu preciso fazer essa metodologia? É uma característica do próprio parasito, que é a coceira mesmo das pregas anais, e é lá onde vai estar presente o nosso parasito, né? Então, a gente vai verificar através dessa técnica. Então, a partir do momento que você consegue encostar a face adesiva várias vezes na região perianal, você fixa a fita em lâmina e observa na microscopia. Então, a gente consegue ver aqui os ovinhos de enteróbios vermiculares. Principais. Bom, outro método é o método de Kato-Katz. Esse método ele é um método que a gente utiliza hoje o verde de malaquita. Ele é específico e mais fácil para visualizar um tipo só de material. Então a gente precisa dessa técnica bem desenvolvida e saber quando utilizar e por que ela serve. Então vamos lá. Qual o material que a gente utiliza para poder fazer a análise fazer essa técnica do método de Kato-Katz? A gente vai utilizar então aqui um papel branco, pode ser uma folha, pode ser um papel de jornal, não tem problema. A gente vai precisar de uma pinça, vai precisar também de papel celofane e também do corante de verde malaquita. Além disso, eu preciso também de uma peneirinha metálica, que a gente chama, e de uma lamínula. O que eu preciso? No caso do lâmina e lamínula, que já é a lamínula com presença de celofane. No caso do material, a gente vai pegar o material de fezes que vai dar entrada no laboratório. Esse material ele vai ser peneirado na nossa peneirinha metálica. O material que sobressair, a amostra vai ser filtrada pela telinha. O que passar, a gente vai ter o material biológico, vai colocar as fezes em cima do papel, vai vir com a telinha e vai apertá-lo. O material que se sobressair, que for para cima, a gente vai pegar com uma espátula e vai colocar dentro de um papel, num círculozinho que é feito num papel, de forma que ele fique como se fosse um cilindro, bem certinho, bem desenhadinho dentro da lâmina, tá vendo? Redondinho. A partir disso, eu pego o papel, a lamínula de celofane, vou molhar, preparar ela dentro do corante verde malaquita e vou colocar em cima do material biológico da lâmina. A partir disso, eu espero ali um tempo para poder corar. A gente espera de 20 a 30 minutos para poder o esfregaço ficar preparado. E eu consigo ver através da microscopia óptica também. Bom,
Quais são os métodos de coloração que a gente utiliza dentro da parasitologia para ajudar na identificação e diferenciação dos parasitas? Existem, além das técnicas que eu falei para vocês, de análise, de preparação do material, no final a gente utiliza também a coloração. Então, no final de cada técnica que nós realizamos, precisamos, além de colocar na lâmina lamínula para análise de microscopia, precisamos colorar também esse material. Algumas colorações a gente tem aí a hematoxilina férrica, que ela visa a preservação das morfologias das amebas, então ela é mais utilizada para esse fim. Conservante, ou seja, tem menos conservante, e aí ela utiliza uma fixação por álcool polivilínico ou álcool salicilato, misturas graduais e proporcionais, ou seja, ela tem a presença de menos conservante, causando aí uma facilidade na preservação das morfologias das amebas. Bom, o Zilnilsen modificado. Essa técnica ela é indicada para a coloração de protozoários emergentes, protozoários novos, recentes. Existe uma modificação dessa técnica da coloração de micobactéria, que é utilizada e conhecida, então é por isso que a gente chama ela de Zilnilsen modificado. Então aqui no caso a fucsina cora os oocistos de protozoários emergentes e o azul de metileno atua como contracorante. Então no caso a gente vai ter facilidade de identificar a presença dos oocistos por conta da fucsina. O guinça, que é preparado à base do azul de metileno e metanol, onde a lâmina é previamente fixada no calor. Depois ao uso do metanol e por último o azul de metileno, metodologia semelhante ao panótico, mais conhecido hoje na hematologia, né? Então é um pouquinho semelhante, bem parecido. Coloquei alguns parasitos aqui corados para vocês com as técnicas específicas. No caso aqui tá no guinça, aqui tá na hematoxilina férrica e aqui no Zilnilsen modificado, para vocês entenderem e verificar a presença então aqui da fucsina, que consegue identificar os oocistos, certo? No caso aqui da histolítica, a gente consegue observar algumas estruturas através da hematoxilina férrica, que também são amebas, né? E no caso da tricomonas vaginalis, com guinça, que ajuda aí na conservação das características das citoplasmáticas.